Bom, vamos lá, terminando aqui de responder o que foi chegando. Em relação à questão de presente, passado e futuro, que eu falei que independe do que faz, lógico que tudo tem agravantes e relevantes. Tudo tem o seu porquê e tudo tem um peso. E o peso depende da intenção e da energia aplicada. Então, quando a gente fala assim, não importa o que fez no passado, não importa. Desde que isso seja queimado, já tenha sido dissolvido a partir da mente, a partir de práticas, a partir do espírito. Enfim, tem formas da gente dissolver, da gente depurar aquilo que nos colocou atado a alguma situação, seja a nível físico ou a nível kármico. Lembrando que karma a gente transmuta, né? O karma é a eterna mutação em relação à energia que a gente prega ou prende ou somatiza em relação a alguém ou alguma situação, ou a um desejo, e isso depende de tempo, né? Então a energia ela vai continuar caminhando pela linha temporal, nessa realidade de tempo, no passado, presente e futuro, de uma forma que não é tangível, claro, a energia vai circular e vai continuar aí na sua eterna mutação, entrando e saindo de corpos, até que atinja o seu ponto de equilíbrio ali e volte a se dissolver e diluir sobre todo o universo, como sempre foi e vai continuar sendo. Então é o ciclo das yugas, é o ciclo da eterna transmutação. Agora tudo tem um peso. Então quando eu falei do CPF cósmico lá, que é o que traz a nossa energia, a nossa vibração, lógico, aqui no corpo, enquanto a gente está no corpo humano, é difícil a gente saber quem está falando a verdade ou não, a gente sentir ou pressentir algo, porque dá para a gente usar e manipular, é uma energia muito dual. Quando a gente está do corpo astral para cima, já não tem muito isso. Então você sente, você se conecta, você vibra a partir de uma vibração original. Então essa vibração que está ali, ela mostra no seu campo magnético o que você sente em relação a alguém ou alguma situação. E isso está na rede coletiva. Então você se conecta a partir de uma energia vital. Que é o que a gente aprende a fazer depois de um tempo de práticas, quando alguns canais vão abrindo e você passa a ter uma empatia muito maior e uma sensibilidade, né, o pessoal chama de sensitivo, muito maior, inclusive na linha de tempo. Então quando você começa a sentir o sofrimento dos outros, mesmo que a pessoa fez algo de bom ou de ruim, não se torna tão relevante para com a energia que está no universo. Porque o que você tenta ali ajudar não é só a pessoa, mas tudo está envolvido aquilo. Porque se uma pessoa está sofrendo e gerando sofrimento para outras, isso gera uma cadeia muito perversa no universo, né? Que é o poder pelo poder, é a manipulação, são os dogmas, é aquilo tudo que prende algo em relação a certo e errado. Como é que a gente pode falar com uma criança que de repente vai lá e tem uma ação completamente impensada em relação a um animalzinho, ou em relação a uma pessoa, e faz algo ali que pra gente sabe que não é tão legal, mas é uma criança. A gente fala, não, é uma criança, ela não sabe o que está fazendo. Quando a gente vai entendendo que isso está machucando as pessoas, a gente para de fazer. Porque a gente está se tornando mais consciente em relação àquilo que faz bem e mal para o meio que a gente está. A pureza de intenção não tem a ver com o que é feito. Por exemplo, no meu caso aqui, né? Eu não era criança, quando a gente fala de passado, eu não era criança na escolinha que aprontava arte. Eu era o cara quietinho, que tentava evitar as brigas, que tentava meio que separar disso. Então, nem sempre funciona. E em determinado ponto da vida, né, eu fui bem gordinho na adolescência, cheguei a pesar, fui bem gordo mesmo. E gordinho normalmente é excluído em escola. Então, eu não era o cara que fazia bullying nos outros, eu era o cara que sofria bullying dos outros. Isso é normal no ciclo da adolescência. Lógico, na década de 80 era bem diferente do que é hoje em relação a isso. Mas ainda assim, né? A gente tem momentos bons e ruins. Então, cada um tenta se safar ou sair daquela situação. Mas a questão é o quanto tempo você guarda daquilo que você passou, tanto de coisas boas como ruins. Por exemplo, eu vi a minha mãe com câncer durante 14 anos. Meu pai também, depois teve câncer, ambos falecidos. Então, a gente vê uma série de situações que ou a gente aprende com isso e percebe que o sofrimento existe, e a gente tenta aprender com essas coisas todas para ajudar as pessoas e a gente mesmo, ou a gente se permite levar, e se torna destrutivo, agressivo, e de alguma forma tenta fazer com que as pessoas sofram porque a gente sofreu. E duas pessoas sofrendo, ninguém se ajuda. Então, se a gente consegue aprender com os nossos erros, com os erros das pessoas, e ainda assim tem um caminho para trilhar, que ajuda a gente a se conectar, o interno e externo, né? Se conectar o espiritual e material. E é um bom caminho, pelo menos ao meu ver. E foi isso que me deu interesse. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar. Quando eu iniciei nisso, não tinha muita consciência, né? 18, 19 anos.
Lógico, eu tive algumas experiências quando eu era criança em relação a muita coisa, já comentei sobre isso. Mas quando eu comecei a estudar a parte de budismo, taoísmo, yoga, fui iniciado em algumas tradições, depois fui aprender tai chi, qigong, depois fui ver, conhecer também um pouco da parte magística, de ocultismo, enfim, a gente vai passando por uma série de situações, yoga também, várias linhagens de alquimia, a gente vai aprendendo e tudo isso a gente vai buscando e acha algo afim. E o que é mais afim, pelo menos para mim hoje, é perceber que nada é imutável e que independente do que a gente sofreu de bom ou de ruim, nada permanece intacto senão memórias. Quando a gente passa a tirar a identificação daquilo que nos fez sofrer ou que a gente já fez alguém sofrer, tirar a identificação, não tem mais por que sustentar isso, que foi o que eu comentei no vídeo anterior. A sustentação é o peso que a gente coloca. Então não importa, por exemplo, eu, que às vezes sofri algumas coisas por ser diferente em relação ao meio, de não gostar de violência, de não gostar de briga, porque eu não fui criado para ser assim. Sempre de família humilde, claro, não tive muita oportunidade em relação à questão de, nossa, meu Deus, ó, fui criado em meios ultra mega ocultistas, nada disso, fui criado em família muito simples em relação à parte espiritual. Ninguém me ensinou essas coisas, fui aprender depois de um tempo. 50% da minha família sempre foi espírita e de outras vertentes. Então eu fui aprendendo aos pouquinhos ali, mas ninguém me forçou a querer aprender nada. Isso foi acontecendo naturalmente conforme eu fui entendendo. Tanto é que quase virei monge, né? Antes de eu conhecer minha esposa, quase fui monge de linhagens, quase fui embora do Brasil. Porque chega um ponto que a gente faz trabalho, trabalho, trabalho. Esse negócio só de comer, acordar, dormir, reproduzir, comer de novo, dormir de novo, acordar de novo, trabalhar de novo, dormir de novo, comer de novo. Para mim pareceu uma coisa meio sem fim. Eu comecei a buscar em outros meios algo que fizesse mais sentido em relação à minha conduta para comigo mesmo, para com o mundo. E isso não tem bom ou ruim, não tem certo ou errado, não tem nada. Momentos bons, momentos ruins, como todo mundo. A gente vai se desenvolvendo, trocando ideia, trocando figurinha e buscando amigos no caminho, para que a gente possa transmitir e praticar coisas afins, não como bem ou mal, não como certo ou errado, mas como pessoas afins. E, pelo menos no que tange, independe do que foi feito ou deixado de ser feito. Não é questão de perdão, é questão de a gente estar aqui agora presente, querendo fazer algo melhor para a gente e para os outros. E aí a coisa flui, né? Então está comentado aqui também sobre isso. E cada um vai ter a sua experiência. Eu não gosto tanto de expor assim, eu acabo me expondo um pouquinho, porque talvez para algumas pessoas faça sentido. Então sim, eu era aquele gordinho de escola, que era o cara que sofria bullying, depois a gente vai aprendendo algumas coisas. Sempre tive contato com pessoas boas, me ajudaram, outras que já não eram tão boas. Isso daí faz parte do caminho, né? Sempre vai aparecer pessoas que querem nos ajudar, pessoas que querem nos prejudicar. E vai ficando ali aquilo que é afim, e o resto vai sendo colocado em outros caminhos, né? A gente vai mudando o nosso caminho de acordo com as nossas afinidades. E não guardo remorso, não guardo preconceito em relação a nada, porque isso não faria nem sentido. Só quero pessoas do lado ali para a gente caminhar junto. E em relação às propostas dos canais, as coisas que a gente conversa, sempre de cunho interno. É sempre a gente tentar unificar interno e externo numa proposta de fraternidade mesmo, independente de religiões, independente de tradições. É a gente praticar para a nossa saúde mental, física e para benefício. Para realmente a gente tirar só do conceito do livro, dos pergaminhos, a gente colocar em ação aquilo que a gente aprende. E na prática é isso. A prática é a ação. É o movimento daquilo que a gente tem que fazer para não ficar só na teoria e a mente acabar nos colocando aí de uma forma ilusória em relação ao caminho. O caminho tem a ver com a não ação e a não ação tem a ver com agir naturalmente, né? E o vazio, que é a própria harmonia, é o nosso estado de percorrer esse caminho para que a gente se entenda, entenda o meio e não gere sofrimentos nem para a gente nem para as pessoas. Quem age assim, acredito eu, e posso estar errado, não sou dono da verdade, está agindo nem de acordo com as leis do céu e da terra ou com as leis maiores. E por isso não precisa de preocupação, é só fluir. E se sofrer e se morrer, a consciência está livre. Esse é um estado de libertação. Seguir as virtudes. E ser feliz, né? De alguma forma aí. Por mais que às vezes doa, de alguma forma a gente consegue. Tá certo? Um abraço, tudo de bom.